Bom dia. O título da nossa mensagem hoje é No Divã de Deus. E o texto bíblico para a nossa reflexão é o Salmo de número 23, versículos 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este salmo tão profundo que nos inspira a depositar toda a nossa confiança em Ti como pastor de nossas vidas. Que nós possamos transformar o que nós lemos neste salmo numa realidade viva em nosso dia a dia. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós conversamos sobre o problema da depressão, que é um grave problema de saúde pública. Hoje nós vamos conversar sobre um tema relacionado, que é a ansiedade. A ansiedade é um dos problemas mais comuns, principalmente na nossa vida moderna. Ela é inerente à espécie humana, principalmente porque nós temos consciência da nossa finitude, das nossas limitações. Então, nos momentos em que nós lidamos com situações que nos mostram que nós somos pessoas limitadas, nós temos recursos limitados, finitos, nós tendemos a nos tornar ansiosos. Nós percebemos que nós não temos como resolver todos os problemas da nossa vida ao mesmo tempo. Nós não temos forças para isso. Portanto, a ansiedade é uma situação absolutamente normal. Muitas pessoas têm, na verdade, a falsa ideia de que podem acabar com a ansiedade em suas vidas. Isso é impossível. Nós somos naturalmente ansiosos e a ansiedade faz parte da nossa natureza psicológica e até da nossa natureza espiritual. Não há como nós eliminarmos a ansiedade. No entanto, a ansiedade pode adquirir uma intensidade tão grande a ponto de, às vezes, nos paralisar. Ela pode se tornar tão disfuncional que ela nos impede, por exemplo, de trabalhar, de estabelecer relacionamentos sociais. Ela pode prejudicar gravemente nossa capacidade de desfrutarmos do lazer nas nossas vidas. Ela pode nos tornar pessoas praticamente congeladas. Então, nessas situações, sim, é importante buscarmos ajuda de pessoas, profissionais de saúde, profissionais da área religiosa, que possam nos ajudar a lidar com ela de uma maneira mais satisfatória. Quando a ansiedade se torna um problema de saúde,
ou seja, se torna patológica, ou, como nós dizemos no jargão médico, no jargão psicológico, quando a ansiedade se torna um transtorno de ansiedade, ela provoca sintomas físicos e mentais. Então, em relação aos sintomas físicos, as pessoas se queixam, por exemplo, de dor no peito, desconforto na região do coração. Muitas pessoas pensam até que estão sofrendo de um infarto, quando na verdade estão com uma crise de ansiedade. Claro, se você tiver um problema assim, busque ajuda médica imediata. Mas o que nós percebemos ao longo dos anos é que, na maioria das vezes, o que as pessoas têm, na verdade, são crises de ansiedade que se manifestam, até por uma questão simbólica da nossa cultura, se manifestam na região do coração. Então as pessoas sentem formigamentos no peito, sentem dores no peito, uma sensação de opressão dentro delas, e isso muitas vezes é causado pela ansiedade. A ansiedade também pode causar sensação de aperto no pescoço, aperto na garganta. Aliás, esse é o sentido original da palavra angústia. As pessoas dizem assim, parece que tem alguém me sufocando. Então, a sufocação, a sensação de falta de ar é muito comum nas crises de ansiedade. A ansiedade também pode provocar formigamentos, principalmente nas extremidades e ao redor da boca, na região da face. A ansiedade também pode provocar sensação de tontura, sensação de desmaio, sensação de desequilíbrio. A ansiedade pode provocar sintomas no corpo todo. Então, por exemplo, pessoas podem sentir dores na região do estômago, dores na região do abdômen, podem ter quadros de diarreia, quadros de dores nas juntas, por causa da ansiedade. Naturalmente, eu volto a enfatizar, se você tem esses sintomas, não os atribua imediatamente a um quadro de ansiedade. Procure um profissional de saúde, procure um médico que vai orientar você, vai fazer exames e, caso todos os exames, a avaliação clínica sejam normais, vai poder orientá-lo em relação a isso. Provavelmente, nessa situação, trata-se de uma questão de ansiedade. E é interessante que, especialmente na nossa cultura, e nós vemos isso todos os dias, como as pessoas têm resistência em admitir que estão com um quadro de ansiedade. Elas preferem se submeter a uma multiplicidade de exames, de tratamentos muitas vezes não só desnecessários, mas até mesmo prejudiciais, para não admitirem a si mesmas que estão com ansiedade. Provavelmente porque nós carregamos uma mensagem desde os primeiros anos de vida, que é a seguinte: nós precisamos ser fortes. E se eu estou ansioso, se eu admito que eu estou ansioso, é porque eu não sou tão forte assim. Esse tipo de mensagem é melhor nós deixarmos de lado e jogarmos fora, porque é lixo psicológico. Nada mais saudável do que podermos admitir que nós precisamos de ajuda e que nós estamos ansiosos. Qual é o problema disso? E existem sintomas mentais causados pela ansiedade. Então, a ansiedade pode provocar, por exemplo, preocupações excessivas.
Então a pessoa fica preocupada com o trabalho, preocupada com a situação da sua família, preocupada sobre sua saúde, sobre a saúde dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus pais. A pessoa fica preocupada com a situação social, mas são preocupações excessivas que consomem a energia das pessoas. As pessoas se sentem estafadas, como se tivessem drenado toda a sua energia. Muitas vezes a ansiedade caminha junto com a depressão, podendo causar tristeza. Às vezes é até difícil separar o que é quadro de ansiedade do que é quadro de depressão. Muitas vezes essas situações coexistem na mesma pessoa. A ansiedade pode provocar também dificuldade de concentração, dificuldade para pegar no sono, pode provocar irritabilidade. A pessoa diz assim: parece que eu estou sempre com os nervos à flor da pele. Muitos, quando escutam estas explicações, dizem assim: é impressionante como parece que eu tenho quase todos esses sintomas, tanto físicos como mentais. Justamente, estatísticas e pesquisas mostram que a ansiedade é um dos problemas mais comuns e menos tratados. Muitas pessoas sofrem de ansiedade, até vão nos serviços médicos e não têm o seu problema adequadamente diagnosticado e continuam sofrendo desnecessariamente. Hoje existem tratamentos médicos e psicológicos muito eficazes para o tratamento das síndromes ansiosas. Nós temos medicamentos, muitas vezes são os mesmos usados para tratar os quadros de depressão. Os mesmos remédios usados para a depressão também podem ser usados para tratar a ansiedade. Em doses diferentes, em esquemas diferentes, mas são os mesmos remédios em essência. E também nós temos as psicoterapias. Nos casos leves de ansiedade, o ideal é que a pessoa faça terapia com um psicólogo, com um profissional de saúde. E quando os quadros forem mais graves, aí sim o ideal é associar o medicamento com a psicoterapia. Assim como nós falamos em relação aos quadros de depressão, nos quadros de ansiedade, ajuda muito a questão da espiritualidade. Ter fé em Deus, ter fé em uma realidade transcendente, superior a nós mesmos, ajuda muito a lidar com a finitude, com a nossa sensação de fragilidade, com a nossa sensação de impotência. E quando nós deitamos no divã de Deus e abrimos os nossos corações ao Criador e expomos a Ele as nossas angústias, os nossos conflitos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, aquilo que nos consome, nós obtemos um grande alívio. E você vai perceber que na nossa Bíblia existe uma seção de salmos. São 150 salmos que, na verdade, são orações de petição,
orações de agradecimento, orações pedindo ajuda, orientação de Deus. Os salmos são terapêuticos. Eles são expressões da angústia humana, clamando a Deus por um significado, por uma iluminação, por uma proteção, por uma ajuda em meio às circunstâncias das nossas vidas que muitas vezes são realmente difíceis. E o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos do Antigo Testamento. Eu me lembro quando eu estudei no colégio presbiteriano, lá no Mackenzie, desde criança nós éramos ensinados a memorizar o Salmo 23. Praticamente todos nós aprendíamos, logo no início da adolescência, a falar o Salmo 23 de cor. E isso foi uma grande bênção na minha vida e na vida de todos aqueles alunos que memorizavam e incorporavam esse salmo em suas vidas. No Salmo 23, nós aprendemos a olhar para Deus como o nosso grande ajudador, o nosso grande amigo, o nosso grande terapeuta. É como se nós estivéssemos nos deitando no seu divã e clamando a Ele por proteção e por ajuda. Este salmo nos ensina as atitudes pelas quais nós podemos obter ajuda e proteção espiritual. E a primeira atitude que nós aprendemos neste salmo é confiar em Deus como o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta primeira frase em hebraico, na língua hebraica, é constituída de duas palavras. Javé, que é Deus, e pastor. Javé Rohi, Senhor pastor de mim. Você já olhou para Deus como seu pastor? Hoje nós vivemos numa sociedade urbana. Mas naquela época, na época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas viviam num ambiente mais rural. Então a imagem do pastor era mais fácil de eles entenderem o que Deus queria dizer aqui. O pastor cuida das ovelhas. O pastor cuida de cada uma das necessidades das suas ovelhas. Ele cuida do alimento delas. Ele cuida da sua proteção, do seu abrigo. Quando elas ficam doentes, é o pastor que vai lá e trata a ovelha doente. Quando uma ovelha estava andando e caía em algum tipo de buraco, é o pastor que vai até lá e socorre a ovelha. E Deus é o nosso pastor. Ele nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ele está interessado em cada uma das nossas necessidades. Nós temos várias necessidades como seres humanos. Nós temos necessidades físicas, precisamos de água, de alimento, de um abrigo, de descanso. Nós precisamos de um emprego, nós temos necessidades psicológicas, precisamos de afeto, precisamos de amor, precisamos ser reconhecidos. Nós temos nossas necessidades sociais também,
temos as nossas necessidades de lazer, de amizade. Nós temos necessidades espirituais de amar e nos sentirmos amados. Temos necessidade de nos sentir conectados uns aos outros e à transcendência. Pois bem, Deus é o pastor que cuida de cada uma dessas nossas necessidades. Ele sabe até melhor do que nós mesmos o que nós precisamos agora. Se você tem uma necessidade que talvez você ainda não tenha identificado, pode ter certeza que o Espírito de Deus que habita em você sabe qual é essa necessidade. Aqui vai até uma orientação médica. Os nossos comportamentos disfuncionais, como o beber compulsivamente, o comer compulsivamente, o jogar, o uso de drogas, os comportamentos de irritabilidade, de ansiedade excessivos, os comportamentos obsessivos, compulsivos, são estratégias que nós usamos inconscientemente para satisfazer as nossas necessidades não identificadas. Ou seja, se você está vivendo uma situação assim, é porque você tem necessidades que não foram satisfeitas. Deus é a melhor pessoa, e aqui eu uso pessoa evidentemente num sentido metafórico, que fica mais fácil para a gente se referir a Deus assim. Deus é a pessoa melhor indicada para te ajudar a perceber quais são essas necessidades que angustiam o seu coração. Deus é o nosso pastor e diz aqui a palavra de Deus que nada nos faltará, porque Ele cuida de cada uma de nossas necessidades. Você se lembra do que Jesus disse aos seus discípulos? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Hoje, as pessoas buscam preencher suas necessidades através do consumismo, através do materialismo, através do excesso de trabalho. E não buscam a fonte da nossa essência, que é Deus. E por isso o ser humano sofre tanto, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Diz aqui o Salmo que Deus nos leva para repousar em pastos verdejantes e nos leva para junto das águas de descanso. Ou seja, quando nós conseguimos enxergar Deus como nosso pastor, nós nos sentimos tranquilos, descansados. Outra atitude pela qual nós podemos nos dirigir a Deus como o nosso grande terapeuta é confiar na sua proteção. Diz aqui a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Às vezes, não dá a impressão de que estamos no fundo do poço, ou de que nós estamos realmente num vale de sombra de morte. Nós não enxergamos saída, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para cima, parece que as circunstâncias estão todas contra nós.
O salmista Davi vivenciou isso. Ele disse: parece que eu estou no vale da sombra da morte, mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho consciência de que o meu pastor está comigo. Deus está comigo. Nós podemos ter esta fé, esta confiança de que Deus está conosco até nos momentos mais sombrios da nossa existência. E, finalmente, nós podemos confiar no amor de Deus. O salmista diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós vivemos num mundo carente de amor, carente de bondade, carente de compaixão, de misericórdia. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos constantemente criticados, julgados, comparados com as outras pessoas. O mercado de trabalho é assim. A educação familiar é assim. A educação nas escolas é assim. Constantemente nós somos expostos ao julgamento, à opinião das pessoas. Nós somos avaliados. Deus quer nos assegurar de que no nosso relacionamento com Ele, Ele nos ama e nos aceita como nós somos. Você não precisa fazer coisas e mais coisas e mais coisas para obter a aprovação de Deus. Você pode simplesmente achegar-se a Deus sabendo que Ele ama você porque Ele é amor. É importante também nós trabalharmos, claro, nós nos empenharmos, mas não para conquistar a aprovação de Deus, mas para demonstrar a nossa gratidão pelo amor que Ele demonstra para cada um de nós. E a manifestação máxima desse amor foi através de Jesus Cristo, que veio até nós mostrando como Deus quer ter esta conexão com cada um de nós. Em Jesus nós temos a união de Deus e da nossa humanidade. Jesus é a prova concreta de que a graça de Deus, a sua compaixão, o seu amor podem ser uma realidade concreta, verídica e experienciável nas nossas vidas. Nós podemos experimentar esta compaixão do nosso Criador através da nossa fé em Jesus. Nestes dias, principalmente, em que vivemos momentos tão amargos da nossa existência, em que a cada dia milhares e milhares de pessoas morrem por causa da pandemia, que possamos confiar no pastor das nossas vidas. Mas e as pessoas que morreram, você pode perguntar? Elas não confiaram em Deus? Confiaram muito provavelmente, pelo menos muitas das pessoas que morreram confiaram. Mas lembre-se, a nossa vida não termina na morte. A morte é apenas um portal que nos leva para uma outra dimensão da nossa existência. Ou seja, até na morte,
Deus é o nosso pastor. Que este pastor esteja presente na sua vida. Que este pastor possa comandar o seu dia a dia. Que você possa expressar diariamente o quanto você ama o seu Criador e o quanto você precisa dele como seu pastor. Desejo a você uma excelente semana e que você possa descansar, repousar nos braços do nosso Supremo Pastor, que é Deus, olhando sempre para Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de ser humano que, ao longo de toda a sua vida, pôde viver com uma fé inabalável em seu Pai. Nós olhamos muitas vezes para Jesus como Deus. Aqui eu convido você a olhar para Jesus como seu irmão humano, olhando para a sua fé em Deus como exemplo de vida para cada um de nós. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela meditação neste salmo e que nós possamos confiar em Ti como nosso supremo pastor. Que nós possamos confiar no Teu cuidado, na Tua proteção e na Tua bondade. Muito obrigado, querido Deus, e que possamos praticar este salmo diariamente na nossa existência. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.